Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional. Essa música chama Existe Vida Aí. Aleluia. Você que está no YouTube não terminou. Cola na videira. Bom domingo a todos. Como é que vocês estão, gente? Eu vou chegar depois, só para impressionar. Eu tô montando um contexto. Nossa. Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário... Mas... ainda existe vida aí. Bom dia, família JC. Ainda que o cenário diga o contrário, Deus está falando através dessa música. Eu estou montando um contexto. Eu estou usando essa situação que ninguém entende, essa situação difícil. Eu estou usando essa situação que você talvez não gostaria de passar, ou que você não gostaria de passar. Mas eu estou usando isso daí para um plano muito maior. E a gente vai falar sobre isso aqui. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas em mais um devocional. Deixa eu ver se tem a letra aqui. Não tem. É muito legal. Quem conhece? Essa música chama Existe Vida Aí. Vocês estão me escutando bem aí, gente? Dispara o dedinho no coração, você que está no Instagram. Você que está no YouTube, já vai pegando sua Bíblia, se é que você já não está com ela aí. Existe vida aí. E abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías. Isaías. Flavinha. Ana Carol. Sueli. Georgiana. Patrícia. Stephanie. Todos do YouTube. Riso. Ana Zápia. A Laura. Doutor Yara, meu Deus. Minha mãe me mandou ontem. Depois a gente se fala no privado. Que livramento de Deus, hein? Lá em Minas Gerais. Meu Deus. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus possa confortar todos que perderam algum ente querido ontem. Lumayuma, bom dia. Andréa Goulart. Por isso a importância da gente colar na videira, porque Jesus, ele resolveu a morte. Como assim, Bruno? Jesus resolveu. Ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, esse talvez seja, talvez não, esse é o maior benefício de você colar na videira. O problema é que na nossa cultura, na nossa estrutura de crenças, a gente aprendeu que benefícios de Deus, buscar os benefícios de Deus na minha vida, buscar os benefícios da fé em Cristo Jesus é para algo no aqui e no agora. E claro que vai ter isso, mas não é esta a primeira instância. Não era isso, por exemplo, que movia Davi. Era a vida eterna. Então o maior benefício é a gente crer de forma absoluta, tomar posse, como a gente falou ontem, dessa verdade que o Pai nosso nos entregou há 2000 anos. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse: as minhas palavras são um espírito e são vida. Então deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente pega a história de Jesus, aonde ele passava, chegava vida nos lugares. E continua sendo assim. Só que pelo espírito dele. E não por ele fisicamente, em pessoa, homem, pessoa. Mas pelo espírito dele. Então creia, você que está aqui,
Nós estamos cada vez mais se preparando para coisas talvez desafiadoras que nós iremos viver em 2022. No aqui e no agora, Deus vai dar a resposta para você. Talvez aquela resposta você está esperando há tanto tempo. Ele pode te dar agora. Você só precisa abrir seu coração. Você só precisa desejar isso. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Primeiro Testamento, antes do Cristo. Isaías, um grande profeta em Israel. O profeta, a pessoa, o homem, o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus. Há 700 anos antes. 700 anos antes de nascer Jesus, na manjedoura, em Nazaré, Belém. Antes dele nascer, 700 anos antes, esse homem já foi usado por Deus para falar: ei, vai chegar um tempo que o Emanuel irá aparecer. Emanuel? Deus conosco. Isaías não sabia que o nome dele seria Jesus, mas Deus anunciou para ele ali um aperitivo, Emanuel. Aí você fala, se você olhar assim, Emanuel, beleza. Não, mas o que significa Emanuel? Emanuel, se você jogar na internet, você vai ver. Deus conosco. Deus conosco. E esse Deus, revelado por Jesus, é o nosso Pai. E Ele quer falar com você nesse domingo. Ele quer falar com você nesse domingo. Você quer ouvir a voz do Pai? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem fala comigo, fala com o Pai. Quem encosta em mim, encosta o Pai. Quem me abraça, abraça o Pai. Quem cola na videira, cola no Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Então Jesus, faz do seu jeito. Está aqui seus filhos, suas filhas. Está aqui sua família, Jesus. Faz do seu jeito. Você colocou uma palavra no meu coração, na minha mente, e foi pelo seu Espírito. Então eu creio que o seu Espírito, nesta live, o Espírito da fé, o Espírito que faz vida chegar em lugares que estão mortos, o Espírito que faz chegar a vida em áreas que estão secas, conduz essa live. Abra o entendimento de todos que estão aqui. Abra os ouvidos para algo novo. Abra os olhos para algo novo. Jesus, faz do seu jeito. Nós confiamos em Ti. Assim como o apóstolo Paulo confiava de que as cartas que ele estava escrevendo, preso, algemado, iria chegar em lugares, guiados pelo Espírito, essas cartas, e abençoaria pessoas. E não só pessoas, mas abençoou nações, nação de Israel, e abençoou nações perto de Israel, e abençoa até hoje nações, como por exemplo, a nossa aqui, Brasil. Amém? Então, imagina. Por que nós cremos tanto aqui no meio dessa live, sem ver o seu rostinho, sem ver seus olhos, sem ver sua linguagem corporal, sem ver sua cara? A gente crê que Jesus vai fazer o que precisa ser feito na sua vida aí. Mas você precisa só desejar. Buscar. Ficar atento aos detalhes do que está sendo falado aqui. Porque é Ele que guia, não tem script. Vocês entendem? E isso por quê? Porque o apóstolo Paulo, mesmo preso, escrevia cartas que chegou em lugares e abençoou pessoas. E essas cartas estão na Bíblia. E essas cartas que estão na Bíblia estão aqui conosco hoje nos abençoando. Isaías, capítulo 55, versículo 3. Ô Lumayuma, olha a carequinha que eu ganhei da Lumayuma e do Paulo. Cola na videira, essa careca é linda, hein? Um dia a gente vai ter a oportunidade de passar essa caneca para vocês. Em nome de Jesus, se for para glorificar o nome dele, que seja feito. Isaías escreveu assim, eu vou ler duas versões para vocês, tá? Deixa eu fixar aqui, porque a galera às vezes fica, cadê a palavra? Ele não escuta. Então, tá aí, ó, fixado. Isaías 55, versículo 3. Eu vou ler em duas traduções. Uma mais atualizada, que é dessa Bíblia que eu adoro,
Este livro é sobre Jesus. Essa capa maravilhosa. Este livro é sobre Jesus. Esse entendimento muda tudo. Muda tudo de lugar. Muda tudo. E uma outra tradução aqui da King James, mais tradicional, vamos chamar assim. Tá bom? Então, olha só. O título desse capítulo de Isaías chama O Convite Gracioso de Deus. Aqui Isaías escreve sobre a graça de Deus. E esse é um dos capítulos do livro de Isaías mais extraordinários, mais abençoados. Olha só, por quê? Isaías escreve assim: Deus falando conosco. Deem ouvidos e venham a mim. Ponto e vírgula. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Só para você ficar tranquilo, consiste nas fiéis misericórdias prometidas para Davi, porque Deus falou muito, Deus perdoou Davi quando Davi foi pego em adultério. Na verdade, Davi foi um rei de Israel escolhido por Deus, um homem de Deus, mas em algum momento da caminhada dele, ele falhou. E Deus perdoou ele, mas perdoou ele porque existiu um verdadeiro arrependimento no coração de Davi. Ele não negociou, me perdoa, e depois voltou a fazer. Como eu fiz durante muito tempo na minha caminhada. Muito tempo, indo na igreja, indo nos lugares, pedindo oração, orando. E eu negociava muitos pecados que eu fazia. Agora, pecado não é algo religioso. Pecado simplesmente é você andar num caminho que Deus não quer que você ande. Deus quer seu pai. Um caminho que Deus não projetou para você, mas Ele respeita. Mas o que essa palavra está nos dizendo aqui agora é de que as misericórdias dele não têm fim. Então, quando Ele vê um coração arrependido, Ele perdoa. Ele perdoa. Aliás, tinha uma... Ele tão perdoa que mais abaixo diz assim, ó. Olha como que diz aqui de perdão, Bruna. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em perdoar. Mas a gente não negocia o perdão com Ele. Então por isso que está escrito aqui as misericórdias prometidas a Davi, que mandou matar um homem para poder ficar com a esposa. E Deus perdoou ele. Mas porque houve arrependimento no coração de Davi. E só Deus, Pai, conhece o nosso coração. Só Ele conhece o meu coração e só Ele conhece o seu coração. Só Ele conhece a intenção. Teve um dia que um cara, que eu não lembro o nome dele, no livro de Atos, depois da volta de Jesus, que ele creu, e depois da ida de Jesus para o Pai, ele colou na videira, acreditou, tinha fé, admirava muito o que Jesus fez, admirava muito os discípulos, e chegou um momento da caminhada dele que ele falou que queria comprar o Espírito Santo. Paga o que for para poder ter isso. Essa intenção no coração não é essa a intenção que Deus quer. Não se compra isso. Não se compra o perdão de Deus. Não se compra o batismo no Espírito Santo. Jamais. Não há ouro nem prata que possa fazer isso acontecer na sua vida. O que precisa então? O que eu tenho que fazer? Ativar a fé, desejar, pedir de todo o seu coração. Deus já está falando com você ou não? Então, olha o que diz, essa palavra é muito forte. Deus falou comigo na madrugada de hoje. Deem ouvidos e venham a mim. Esse é uma tarefa para você em 2022. Deus está falando para mim, para você e para a Bruna e para minha filha que está aqui do lado. Hoje a Bruna está aqui só do lado. Deem ouvidos. Dê. É para dar. Às vezes sua vida não muda porque você não deu um ouvido para Deus. Sabia disso? Eu fui assim durante muito tempo.
de 2012, quando eu comecei a ir em culto em célula na casa do meu ex-treinador de triatlon, o Calango, eu ia na casa dele em célula, à noite, algumas vezes, quando eu precisava, né? 2012, até dia 28 de agosto de 2018, eu não dava ouvidos. Eu tinha muito interesse, eu tinha muito egocentrismo. E aí, 29 de agosto de 2018, isso mudou. Eu resolvi dar o meu ouvido a Deus. Ele está falando, deem. E uma versão aqui da King James diz assim, ó: inclinai vossos ouvidos. Então aqui nessa versão mais atualizada, uma linguagem mais atual, diz assim: deem ouvidos. Deem ouvidos. E depois que você dá o ouvido, Deus está falando, vem a mim. Me dá seu ouvido e venha. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Olha que glorioso isso, cara. Podia ter só isso aqui na Bíblia. E aí a gente tem que pensar, você tem que pensar aí do outro lado, irmão. Porque o que você está recebendo aqui é para você pensar ao longo da semana. Viver essa palavra é para ao longo da semana, que vai abrir a partir de amanhã. Vai abrir a partir de amanhã. Eu preciso inclinar o meu ouvido e ir até a presença de Jesus, que é o nosso Pai. Segunda, terça, quarta, quinta. Agora a gente aprendeu a dar ouvidos ao quê? Essa é a pergunta. E é essa avaliação que eu faço aqui, que eu fiz no meu devocional, e agora eu estou transbordando aqui para vocês. E é a avaliação que eu convido você a fazer. Você está dando ouvido ao quê na prática? Fala para mim. Todo mundo que está aqui acredita em Deus de uma certa maneira. Todo mundo que está aqui está colado na videira, quer colar, você que está no YouTube. Mas legal. Mas na prática, como diz meu pai, rapaz, pai mora em Vitória da Conquista, Suíça da Bahia, conquista minha porreta. Se tem alguém de Vitória da Conquista Bahia, um beijo no seu coração. E se meu pai tá aí também, um beijo no seu coração. Rapaz, mas na prática, meu pai fala assim, mas na prática, diga aí. E aí? Então, na prática, você tá dando ouvido ao quê? Ao longo da semana. Aonde você tá dando ouvido? Olha para as áreas da sua vida, no seu trabalho. Por isso que o Evangelho, que é o que essa boa notícia, o que nós estamos fazendo aqui é estudando o Evangelho, é ouvindo a boa notícia de Deus. Evangelho é boa notícia, então eu estou ouvindo a boa notícia é que Deus... A boa notícia, meu Deus do céu, é que Deus é seu Pai e está dizendo, dê o seu ouvido para mim e venha. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. A gente aprendeu a dar ouvido para os nossos pensamentos negativos. A gente aprendeu a dar ouvidos para o que os outros estão pensando. A gente aprendeu a dar ouvido a necessidades de aprovação de pai, de mãe, de marido, de esposa, de chefe, de periquito, de papagaio. A gente aprendeu a dar ouvido mais o quê? Fala pra mim, pensa aí pelo menos, pra gente avançar. Os nossos pensamentos, a opinião dos outros. Falamos aqui. Bruninha tá aqui do meu lado, tá falando aqui. A gente aprendeu a dar ouvido pros nossos pensamentos, pro que os outros estão pensando, a opinião dos outros. E de verdade, gente, quando você entra aqui no devocional, você não pode entrar aqui como uma rotina. Não. É um coração desejoso, é uma cabeça, uma mente desejando, quero ser transformado mais 1%. Quando a gente fala 1%, não é porque é fixo 1%, mas é pra gente também não falar que vai ser 100%, porque não é assim que a banda toca, irmão. É caminhada com Cristo. Então, mais um passo será dado hoje. Você tem que entrar e falar assim, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui com certo de um comportamento novo que eu vou ter a partir de agora. E esse comportamento que eu vou ter novo a partir de agora não é sozinho, não é solitário, é com um Deus participativo. É um Deus que fala, cola na videira, irmão.
Ou seja, o ramo, o galho, o ramo, eu e você, não andamos sozinhos, nós andamos com Cristo, com a videira. Então, o novo comportamento que você vai ter a partir de hoje, o que Deus está iluminando a sua mente, eu não posso te dizer. Ele que tem que dizer. Aliás, eu não conheço o contexto da sua vida hoje. Então, essa palavra, ela encaixa em tudo. Olha lá, a vossa vontade, as fofocas, o comodismo, a falta de inconformismo. Tudo isso são vozes que a gente... são ouvidos que a gente dá o nosso ouvido para essas coisas. E isso faz, inclusive, com que a gente se distancie cada vez mais de um Deus que é nosso Pai. Que está dizendo que, se você estuda todo o capítulo 55 de Isaías, você vai ver aqui, se você conversa com Deus através dessa palavra que Ele está trazendo, você vai ver que que as misericórdias dele não têm fim e de que Ele é rico em perdoar. Então isso não é uma barreira. Não há essa barreira entre você e Deus. Essa barreira já foi rompida. Jesus, ele fez a reconciliação, o religare. Ele já abriu o caminho para você. Agora você precisa dar o ouvido para Ele e ir até Ele. Ir até Ele não é você saber desse versículo. É você saber desse versículo, que é a palavra de Deus, e praticar. Ficar conectado com ela na sua cabeça. Então, por exemplo, você começou... Não sei o que você vai fazer hoje, né? Mas hoje e amanhã, por exemplo, esteja conectado com essa palavra. Opa, autoobservação. Anota aí, autoobservação. Isso aí é a terapia cognitiva comportamental. É assim que funciona. A mudança que todo ser humano, um caminho de mudança, é você se auto-observar e você tirar um comportamento e colocar um comportamento novo. Mas para isso você precisa se auto-observar. E nessa auto-observação, você reconhece que você está dando ouvido para coisa que você não tem que dar ouvido. E você sabe. Não adianta falar assim, eu não sei para onde eu estou dando ouvido. Rapaz, você sabe. Eu sei. Aí vem aquela enxurrada de problema no seu trabalho. E aí a gente fica agitado. Pô, eu tô num desafio novo. Fez 2 meses. Cara, facilmente, eu tô sendo provado lá em tudo que a gente prega aqui, inclusive. Facilmente a gente pode dar ouvidos à ansiedade, ao estresse, ao meu Deus, a casa caiu. Mas se a gente permanecer, se na hora que tiver acontecendo isso, na prática é assim que funciona. Na hora que tiver acontecendo isso, você precisa se auto-observar, perceber que está acontecendo, que você está dando ouvido para essas coisas que você não quer dar. E aí você chega, fecha os olhos, vai no banheiro, sabe? Todo mundo orienta, ou tá estressado, irmão, vai dar uma volta no quarteirão e volta. Você vai ver que você vai voltar melhor. Desce a escada e volta. Talvez você já escutou isso no seu trabalho. Vai lá embaixo e volta. Tipo assim, sai da sua mesa, vai dar um rolê, vai dar rolé e volta. Vai esfriar a cabeça. Esse jargão, né? Vai esfriar a cabeça, né? Esse assim, na prática. Sai da mesa, sai da situação. Isso serve para o seu trabalho, para sua família, aonde você estiver, que está vindo aquela enxurrada de brechas, aquela enxurrada de situações que você vai começar a dar ouvido e você vai começar a sofrer, e você vai começar a entrar nessa energia. Aí você pega e fala, Senhor, aí você tem que fazer isso, presta bem atenção, porque essa é uma prática do Evangelho. Senhor, nesse exato momento, eu estou percebendo que eu estou dando ouvidos a isso. Você precisa conversar com Jesus sobre isso. Jesus, neste momento, eu estou aqui no banheiro, a casa está caindo lá no departamento, lá na minha mesa, lá no meu trabalho. A casa está caindo lá na minha casa, mas eu estou aqui no banheiro. E eu estou dando ouvido, eu reconheço que já comecei a dar ouvido para essas coisas ruins. Que eu já sei qual vai ser as consequências. Eu já sei qual vai ser a minha reação. Eu já sei que eu vou explodir. Eu já sei que eu vou ser ignorante. Eu já sei que eu vou gritar. Que vai gritar, que vai subir na mesa, que vai... Sei lá o que você faz. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Aí você fala assim, então... Mas a sua palavra diz para eu inclinar o meu ouvido e ir até você.
Aí você vai dizer assim, eu estou aqui. Você percebe isso aí, que é fácil? Mas você precisa fazer. Eu estou aqui. E eu quero dar o meu ouvidos a você. E aí, sabe o que ele vai fazer em você? Se você ficar um tempo ali com ele, ele vai colocar vida. Ele vai aquietar o que precisa aquietar aí na sua alma. Porque ele diz aqui, ó, escutem e vocês viverão. Então quando eu dou o ouvido e vou até ele, eu vou escutar a voz de Deus e ele vai colocar vida. Ele vai acalmar. Ele vai fazer. Agora você tem que soltar o controle, como a Aninha escreveu aí. Você tem que soltar o controle. Fazer isso na prática, eu quero 3 pessoas falando assim, eu entendi, Bruno. E eu vou fazer isso. Você percebeu que isso é prática do Evangelho? Isso é prática do que está escrito? Isso é praticar a palavra de Deus? Você percebeu isso ou não? E você percebeu também que é simples? Que não é complexo? Mas que depende da auto-observação? 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3. Agora, aí você vai dizer assim, poxa Bruno, mas e se eu não conseguir me auto-observar? Ué, fala isso. Marquito, um beijo no seu coração. Fala com Deus. Senhor, eu reconheço que ao longo do dia eu não consigo me auto-observar sozinho. Ah, é? Você não consegue se auto-observar sozinho? É mesmo? Peraí, eu sou seu pai. Você é minha filha e meu filho e você está me dizendo isso. Você já está reconhecendo que você não consegue se auto-observar para poder parar no momento que tiver que parar e dar ouvidos a mim, vir até mim e receber vida. Legal. Que bom, filha, que você reconhece isso. Porque eu vou te ajudar pelo meu Espírito Santo. Um Espírito que é separado, por isso que é chamado Espírito Santo. Separado. Só ele faz algo que ninguém consegue explicar. Tem que viver. Então você não consegue se auto-observar? Que bom! Porque eu estou aqui para poder te lembrar dessa auto-observação. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Jesus disse isso. Por isso que eu estou dizendo isso. Ele falou. O Espírito Santo, o auxiliador, o consolador, o maior presente que eu poderia deixar para vocês é o Espírito Santo, irmão. É isso que Jesus deixou para nós. Enquanto ele não volta, o maior presente é o Espírito dele. Porque Jesus, ele disse, está no livro de João, ele vai lembrar vocês de todo o ensinamento. Ele vai, que eu ensinei para vocês, ele vai ensinar a vocês tudo o que vocês precisam. Então é o Espírito de Deus dentro de você. Ou seja, você é casa de Deus. Ou pode ser casa de Deus. Ele vai te ajudar nessa auto-observação. Então anota essa palavra, auto-observação. Você tem que estar inconformado de você não se auto-observar ao longo da semana. Então são 2 palavras-chave para o dia de hoje. Inconformismo e auto-observação. Do contrário, você não está vivendo, você não está dando mais um passo de transformação humana. E esta fé explode em mim tanta alegria, porque é a alegria da videira, é a alegria de Jesus. Porque ela faz você nascer de novo, muda os seus comportamentos, muda os seus pensamentos, faz as pessoas olhar para você e falar assim, meu Deus, quem é esse que eu não conheço? Mudou. Mudou. E ele gosta de fazer isso com os mais improváveis. Ele faz isso com todos aqueles que reconhecerem, que precisam disso. Porque tem gente que fala que não precisa. Tem gente que fala que só acredita em Deus, mas que não precisa mudar. Já é bom. Tá bom, ué. Beijo no seu coração. Quando você cansar disso, de carregar esse fardo, aí você chama a videira. Que ele vai estar aqui, ó, do mesmo jeito que ele foi para a cruz, de braços abertos, sorrindo para você, louco para colocar a alegria dele em você, a paz dele em você. Tudo isso está escrito. Tudo isso está na mesa. Tudo isso está disponível para você poder viver. E ele vai falar, vinde a mim. Inclinai o seu ouvido. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim.
E nesta versão, a gente não leu, mas nessa versão diz: ouve e vossa alma viverá. Tá vendo? Então isso é uma promessa de Deus, tá aqui, marca na sua Bíblia. É uma promessa dele. Cara, e eu cobro a Bruna disso, e a Bruna me cobra, e eu falo pra ela: Bruna, me lembra, se você perceber que eu não estou, que eu estou, por exemplo, dando ouvido para qualquer coisa que não seja para Cristo, que não seja para a palavra dele, para a voz dele, para a voz de Deus, me lembra, porque eu tenho que ir correndo, entregar meu ouvido para ele, para que naquele momento, naquele instante de oração, naquele instante de conversa, a minha alma viverá. A minha alma vive. Então a minha alma entra, ela entra inquieta, por exemplo, ela entra angustiada, ela entra estrambelhada, mas sai em paz. Porque a ação de Deus acontece. Agora você precisa experimentar isso. Vocês viram ou não? Vocês viram ou não como isso é prático? E como é simples ao mesmo tempo, eu estou sendo repetitivo aqui para poder ver se todos conseguem pegar isso. Mas Espírito Santo, eu dependo de você, para que realmente essa mulher e esse homem que entrou aqui possa estar sendo impactado por essa sua palavra. Porque é sua, não é minha. Vinde a mim. Então não tem mais desculpa para mim e nem para você de falar que a casa caiu, que não dá certo. Aí eu vou te falar a história de um rei, Josafá. Agora, antes de contar essa história rapidinha do rei Josafá, aliás, meu Deus, um dia eu vou contar mais sobre isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha um menino que tinha um sonho de ser jogador de futebol. Tinha um menino que tinha um sonho de ser jogador de futebol. Começou a jogar futebol na adolescência. Perto ali dos 18 anos, houve uma decisão a ser tomada. Quer ser jogador de futebol profissional? Já está jogando aí no juvenil. Antigamente, foi bem antigamente isso, chamava dente de leite. Jogou na várzea. Mas quer subir para o profissional? Vai ter que andar de avião para viajar e ir para os lugares e jogar. E a mãe desse menino não deixou ele ir. E ele jogava muita bola. Aliás, o nome dele é o nome de um jogador que jogou muita bola no São Paulo. Chama Sastre. Então existe o Sastre que fez sucesso no São Paulo lá antigamente. Acho que ele era argentino, uruguaio, não sei. E existe um Sastre que foi meu avô. Que é o meu avô. Beijo no seu coração, vovô. Sastre. Mas que não se tornou jogador de futebol porque não... A mãe dele, minha bisa, não deixou, expulsou todos os empresários lá com vassoura, diz a história, né? Diz a história que contaram pra mim. E de que, não, meu filho não vai viajar de avião porque o avião vai cair. Meu avião pode cair, eu não posso perder meu filho. E por que eu tô contando essa história? Porque a fé é assim. A fé nessa palavra é dessa maneira. Quando você entra num avião, se você já viajou de avião, e se você não viajou, é só você pensar. Todo mundo que entra no avião e sai de um lugar e vai para outro lugar, confia no piloto que está ali pilotando aquele avião. É ou não é? Confia no piloto. Se você não confia, você sofre. Você até pode ir, mas você sofre. Toda viagem sofre. Porque não confia. É dominada pelo medo, pânico. E a Bíblia diz, e cara, eu fico nessa palavra. Eu não aceito o espírito de medo. Porque está escrito que Deus não nos deu, Deus não me deu, Deus não te deu um espírito de medo. Apesar dele existir. Ele existe. Mas ele não me deu. E quem cola na videira, ele lança fora todo o medo. Está escrito. Eu lanço fora todo o medo, filho. Então, mas você precisa confiar. Então, e essa palavra que você recebeu de Isaías, você precisa confiar.
Então o meu avô não teve a oportunidade de ser jogador de futebol profissional, aí ele ficou jogando só no interior de São Paulo, porque ia de avião, ou seja, a carreira dele foi limitada. Foi limitado, ó, então você vai jogar só aqui no Francana, sei lá qual foi os times, que eu não lembro agora quais foram os times que ele jogou, só no interior aqui de São Paulo, aonde nós vamos de ônibus. Times que só jogavam em lugares que ia de ônibus pra lá e pra cá, time que não tinha condição de viajar de avião. Agora, se imagina se ele se torna jogador de futebol e vai começar a viajar de avião, ele poderia estourar como jogador de futebol. Perdeu a oportunidade, talvez. Por quê? Porque a mãe dele, talvez ele, guiado pela mãe, não confiou no piloto de avião, não confiou. Você confia nessa palavra que você recebeu? Olha lá, a carreira foi bloqueada. Então precisa desbloquear. Então a porta fechou. Agora, como diz nesse próprio versículo, nesse capítulo de Isaías, olha o que Deus fala com a gente. Deus fala assim, ó. Busquem o Senhor, no versículo 6. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Olha isso. O Pai falando para você e para mim. Busquem a minha presença. Eu ainda posso ser encontrado. Eu estou aqui. Ainda há tempo. Invoque-me, porque eu estou perto. Você só não está me vendo, mas eu estou perto. Porque a gente não aprendeu essa fé. A gente nasceu cego para essa fé. Cego. Mas Ele faz assim com você agora, em nome de Jesus. Vocês estão entendendo, gente? Está recebendo? Olha que lindo, que maravilhoso. Agora é o seguinte. Então, não sei se vai dar tempo aqui da história de Josafá, a não ser que você queira ouvir rapidamente, na resenha aqui, sobre o rei Josafá, o que Deus fez na vida do rei Josafá, num momento de muito medo. A gente pode continuar aqui. Só que, aí eu quero só ver se você quer continuar. Se sim, a gente vai continuar mais um pouco. Se não, eu quero só te dizer uma coisa. Jesus, ele disse no livro de João, capítulo 12. Em verdade lhes digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sim, Flávia Peixoto, sim, Tati Cordeiro, então vamos nós três. No mínimo vai ficar nós três aqui. Bárbara, beijo no seu coração, riso. Então bora. Ó, mais 20 minutos e a gente fecha 1 hora esse devocional, tá bom, gente? Ó, Jesus, ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Então se a semente de trigo cair na terra, eu vou jogar na terra, e ela não morrer, a semente morre para nascer algo novo. Se ela não morrer, ela vai ficar sozinha, jogada na terra. Mas se morrer, produz muito fruto. Aí, gente, presta atenção. Então bora. Presta atenção, gente. Bora. Acabou o cafezinho, né? Aí você pensa, puxa, mas por que Jesus disse isso? Por que Jesus está falando que se o grão de trigo, se a semente cair na terra e não morrer, vai ficar sozinha, e se morrer, produz muito fruto? Eu já sei que na agricultura é assim mesmo que funciona. Na lei da natureza, né? Criada por um Criador, e Ele é nosso Pai, a gente tem que insistir em dizer isso, porque isso muda tudo quando você crê nisso. E vive como filho, né? Busca viver, conhecer o que o Pai gosta. Pô, se eu sou filho de Deus e Deus é meu Pai, poxa, o que o Pai gosta? Pô, como que o Pai quer que eu viva? E Ele diz, a semente, eu te dou a semente. Tua filha.
Filho, você quer viver como meu filho? Tá aqui, a semente. Eu digo para você que a semente de trigo, se lançada no chão, se isso daqui ficar vazio aí, não morrer e fazer nascer algo novo aí dentro de você, não vai dar fruto. Então você pega essa parábola, vamos dizer assim, ou nem é parábola, mas Jesus ele trouxe só para ensinar como que isso daqui que nós recebemos em Isaías 55 hoje pode transformar a sua vida. Jesus está dizendo. E quando a gente pergunta, puxa, mas eu falei assim, por que Jesus usou o grão de trigo? Ele só usou o grão de trigo, mas o que ele queria falar era da semente. Aí você vai ver em outro lugar, Jesus ele diz, Marcos capítulo 3 ou 4, acho que é Marcos 4, a semente é a palavra de Deus. Então, esta é a semente, a Bíblia, irmãos. Então, se Jesus está falando que a Bíblia, a palavra de Deus, é a semente, significa que esta semente, de fato, vai fazer você morrer e nascer de novo. Enquanto não morrer comportamentos, hábitos que não estão alinhados com a palavra, não nasce o fruto que Deus tanto quer que nasça na sua vida. Então você ficou muito, talvez, feliz, alegre, por saber que Deus está te dizendo hoje, vinde a mim, inclinai seus ouvidos, me dá o seu ouvido e venha a mim. Que legal! Precisa morrer algo dentro de você para que Deus faça nascer algo novo. Do contrário, só vai ser lançada a semente e tá aí, não tá plantada e não tá nascendo algo novo. E Deus ele pede, toca tanto para eu dizer isso aqui para vocês, porque me veio no devocional e ele me lembrou da minha história, do que ele fez na minha história. Precisa ter uma decisão. Ontem a gente falou um pouco sobre isso no devocional, com a Bruna aqui. Você precisa decidir. Você precisa buscar ter um posicionamento de verdade. Mesmo que você não saiba como, você vai parar de ter esse hábito escravizador. Eu sei, o último vício que ele tirou foi a pornografia. Mas eu passei um tempo negociando com a pornografia. Olha como é perigoso a gente não saber disso. Eu não tinha consciência, mas olhando para trás eu vejo que era assim que eu vivia. Não, mas é a minha carne fraca. Eu creio em Jesus. É a minha carne fraca. Deus perdoa. Tudo bem. E na verdade eu queria continuar com aquele hábito escravizador. Um hábito que não é o que Deus quer para minha vida. E você sabe quais são os hábitos que Deus quer para sua vida. Você já sabe quais são os hábitos que você tem. Os vícios, os comportamentos. Então, a palavra de Deus, para ela dar fruto em você, essa semente, precisa o quê? Ter mudança de comportamento e hábito. Agora, creia, você não vai fazer isso sozinho. Porque talvez você pense, mas é difícil. É claro que é. Por isso que ele ajuda você. Por isso que ele participa junto com você. Mas você tem que se posicionar todos os dias. Eu não vou dar o ouvido mais para cigarro. Eu não vou dar mais ouvido para cachaça e ficar cachaçado. Eu não vou dar mais ouvido para prostituição. Eu não vou dar mais ouvido para traição. Eu não vou dar mais ouvido para essa fornicação. Eu não vou dar mais ouvido para amante. Eu não vou dar mais ouvido para esse WhatsAppzinho, essas mensagens de WhatsAppzinho como é que chama isso, Bruna? De, tipo assim, ficar dando brecha, né? Ficar sendo pavão, ficar... Sabe assim, eu vou trocar uma ideiazinha com esse cara, vou trocar uma ideiazinha com essa mulher, com esse homem, sei lá o que acontece. Sabe assim ou não? Eu não quero, eu não vou. Os meus olhos vão estar na palavra de Deus. E aí talvez você realmente, nesse exato momento, você tá tendo a consciência, porque é isso que Deus faz em você. Caramba, cara, é verdade. A minha vida não tá mudando, eu tô colado na videira aqui há tanto tempo,
mas é porque eu ainda continuo com hábitos que não faz sentido. Mano, Paulo escreve, não se embriague com vinho, se embriague com o Espírito Santo. Olha que forte isso, cara. E eu tá aqui na sua frente, ninguém tá julgando você, de jeito nenhum. Quem somos nós? Por quê? A gente bebia, e antes de beber já falava que ia ficar bêbado. Olha que pensa, olha que coisa. Eu vou me embriagar, eu vou lá na casa dos meus amigos e eu já sei que eu vou ficar cachaçado louco. É isso. Ia lá e fazia. E aí sua vida não rompe. E isso, gente, isso aí é uma coisa lógica, não é? Isso aí se você for num terapeuta, ele vai te falar isso. Mas agora quem tá te falando é o Deus vivo, irmão. Seu pai. E ele não vai te dar tapa na sua cara. Mas ele tá esperando você tomar uma decisão. Ele tá esperando você se posicionar. Ele tá esperando esse posicionamento. Foi isso que o rei Josafá fez. Chegou assim, ó, no resumo da ópera. O rei Josafá, o rei de Judá, lá em Israel. Rei Josafá. Nome engraçado, né? Chegaram pra ele e falaram assim, ó, tem 3 reinos aqui que tá vindo aqui e vai acabar com tudo. 3 reinos aí, os caras vão vir aqui, ó, já estão vindo, vai acabar com tudo. Josafá teve muito medo. Josafá estava embriagado de pensamentos negativos. E ele era humano, assim como eu e você. Mas na hora que ele percebeu isso, ele se posicionou em Deus. Orou a Deus, convocou pessoas para orar junto. Pela fé, irmão. Por nenhuma capacidade de Josafá, nenhuma capacidade do exército de Israel. Eles se posicionaram. Eles se posicionaram. Sabe o que Deus falou com ele? Deus falou assim: escute com atenção todo o Judá e moradores de Jerusalém e rei Josafá. Escutem com atenção. Me dá seu ouvido. Linka com Isaías 55. Me dá o seu ouvido e vem. E isso tá... Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não pega. Deus, você veio até aqui, não veio? Ficou até o final desse devocional, não foi? Se você entrou agora, você tem que ouvir desde o início. Senão, às vezes não. Mas às vezes vai, né? Sei lá. Tá no jeito de Deus. Ó. Agora. Assim como Deus falou com Josafá, com o rei Josafá, ele tá falando com você e comigo, porque você foi preparada ao longo dessa live para entregar o seu ouvido a Jesus. Entrega o ouvido pro homem. Ô Bruno, você é o cara. Não, sou amigo do cara. E esse cara fala que ele é meu amigo também, porque tá escrito. Eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Mas isso foi depois de 3 anos caminhando com ele. Isso foi depois de um posicionamento dos discípulos. Isso foi depois de um posicionamento da equipe de Jesus. Homens improváveis, incultos, iletrados, não sabia nem ler nem escrever. Jumento, Pedro. Mas Jesus capacita. E ele está dizendo para mim e para você aqui agora: não tenha medo. Não tenha medo de viver dessa forma. Não tenha medo e nem se assuste por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês. Mano, olha que glorioso isso. E a gente vem os desafios da vida e a gente pega, sem perceber, o controle e fala: essa batalha é minha. Essa bola é minha. Que nem eu chego pra minha equipe lá no trabalho e falo: essa bola é minha. Né? Isso no trabalho é ok. Mas na vida, não. Essa batalha não é minha. Deus está falando: essa batalha não é de vocês, mas de Deus. E depois de viver uma experiência absurda, eles não fizeram nada nesse ataque de 3 reinos. E Deus acabou com o assunto, resolveu o problema. Josafá escreve para toda Judá: creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Dá o seu ouvido logo, moça, para ele, 100%. Lembra, não é só algumas vezes. Tem que dar 100%. Quando eu contei toda a verdade para a Bruna, nessa varanda aqui de casa,
Deus resolveu tudo da minha vida. Depressão, vício. Mas eu contei tudo que eu fiz pra ela. Tudo. As asneiras, tudo. Tudo que fizeram comigo de abuso na infância. Tudo eu contei pra ela. Tudo. E Deus honrou a palavra. Tá escrito, ele falou, vou te honrar. Tá aqui, minha família construída novamente. Nasceu de novo. Morreu o Bruno e a Bruna. E nasceu um novo Bruno e Bruna. E aí a gente recebe uma nova criança que é a Betina. Vai nascer já, pode nascer agora. Você percebe? Isso é evangelho. Isso é palavra de Deus. Isso é fé. Então fé não é religião. Fé não é sistema fechado. Fé não é filosofia, ideologia. Não. A fé é posicionamento. Eu vou até esse Pai que está nos céus. Vou. E vou experimentar. E vou bater nessa porta até ela abrir. Se é que é verdade tudo isso que esses caras ficam dizendo. Se é verdade que esse Bruno fica dizendo. Se é verdade tudo isso, agora eu quero ver na minha vida. Você tem que falar assim, irmão. Você tem que desejar isso. Agora, isso vem de todo o seu coração. Você não fala isso jogando contra. Você não fala isso duvidando, criticando, desconfiando. Não. Então decida viver essa palavra por inteiro. Agora, se, poxa, você tá aqui no momento top. Aí chega à noite e se embriaga de vinho. Fica que nem um cachaceiro doido. Você acha que como é que vai? Não. Deus quer que você seja do Espírito. Quero te dizer uma coisa. A alegria que a gente pensa, eu não sei porque que Deus está insistindo nesse assunto do álcool aqui, mas Ele sabe, eu confio e eu estou aqui para agradar a Ele, para falar o que Ele está mandando. Então, se eu projeto como eu projetava na cachaça, a alegria, ter paz, ter beber para esquecer, que isso? Jesus ele diz, eu te dou uma alegria muito maior. Se embriague com o meu espírito. Está escrito no livro de Efésios. Se embriague com o meu espírito. O único que entrega esse espírito é Ele. Está escrito. É palavra de Deus. Então isso é evangelho. Isso é você viver pela fé. Posicionamento, ação, desenvolvimento humano, mudança de comportamento. Vícios são jogados para trás. Não negocie. Não, essa é a minha fraqueza. E eu já fui esse cara e já escutei de pessoas. Não, o apóstolo Paulo também tinha, Bruno, uma fraqueza. Ele tinha uma fraqueza, como todos nós temos. Mas ele não dava ouvidos à fraqueza, porque no final ele disse, quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus, o poder dessa fé se aperfeiçoa, se desenvolve quando eu estou fraco. Ou seja, se eu estou fraco, eu não dou ouvido para a fraqueza, eu dou ouvido para a palavra de Deus. E aí Deus me desenvolve. Me tira dessa fraqueza, não deixa eu cair em tentação. Está escrito a oração do Pai Nosso, que talvez você está decorado aí, mas não vive. A oração do Pai Nosso diz isso. Para a gente clamar a Deus. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Amém. Mas isso tem que ser prático. Isso tem que acontecer. E Ele faz acontecer há 2000 anos, com milhões de pessoas. E a gente entra aqui no Cola na Videira todos os dias para que você viva aí do outro lado. Para que você experimente isso aí do outro lado. Para que a sua família, depois que você experimentar, experimente. Poxa, o Reinaldo, cara. Eu lembro quando o Reinaldo colou aqui na videira, irmão. Também tava só na quebradeira do Batman. Quebradeira. Se você tiver aí, Reinaldo, um beijo no seu coração. Poxa, aí passou meses. Ele colou na videira todo dia. Todo dia. Ele foi buscar essa fé. Aí de repente eu vou conhecer ele pessoalmente. Tá ele com toda a família dele colada na videira. Deus não quer parar em você, Deus não para em mim, Deus quer avançar o plano dele, e Ele está avançando, Ele está resgatando almas, irmão. E eu creio que também pessoas estão sendo resgatadas hoje. Pessoas hoje aqui, almas no YouTube, no Instagram. Você tá decidindo agora, rapaz, a partir de hoje, nesse 2022, e vai ser para sempre, eu não vou dar mais ouvidos que não seja para a palavra de Deus, a voz de Deus, a boca dele está aberta, irmão. Se Deus fala,
e fala com você. Não deixa ninguém fazer com que você creia que esse Deus não fala, que esse Deus é morto e que esse Deus é distante ou que ele está preocupado com a fome da Etiópia. Não, Deus está aqui, Pai, aqui entre nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. E eu respondo, eu falo, eu coloco os meus pensamentos, eu tiro os seus pensamentos, eu faço o negócio acontecer. Alma viva e não mais alma sobrevivendo. Sobrevivendo, não. Vida, vida em abundância. Tudo isso são palavras, irmãos, que foram liberadas aqui para você e eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Agora saiba que existe uma responsabilidade sua. Não joga tudo na conta de Deus, não. Saiba que existe uma responsabilidade sua e minha de buscar Ele todos os dias. Ele é rico em perdoar, mas não negocie com o erro. Não insista em errar. Não insista no mesmo erro. Pô, isso aí é empresarial. Isso é um conceito, um princípio empresarial. Imagina bíblico. Palavra de Deus. Não negocie com... nós não negociamos com o erro. Ou seja, errou? O que nós vamos aprender? Isso, legal. Vamos resolver? Vamos. Resolveu? Pronto. Não vamos olhar mais para trás. Ficou para trás. Bora para frente. Não volta. E tudo isso, como Isaías escreveu aqui, guiado por Deus, ainda há tempo. Busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque porque Ele está perto. Amém? Deus falou com você? Sim ou não? Jesus Cristo, o Nazareno, falou com você? Hã? Falou ou não? Falou, Bru. Legal. O que Ele falou? O que você vai fazer agora? De diferente? Qual vai ser a sua ação junto com Ele? Não vou dar dica. Ele te fala aí dentro de você. Porque também está escrito que eu e você podemos ser templo de Deus. Templo do Espírito Santo. Então, pergunta pra Ele está aí dentro de você. Ah, eu aprendi assim, né? A resposta está dentro de você, Bruno. Busca aí dentro. Não achava. As que eu mais precisava, não achava. Por quê? Porque era uma oportunidade ali já acontecendo de eu buscar Deus dentro de mim. O Espírito Santo que só Jesus entrega. E aí sim, Ele responde. Eu busco, não num lugar vazio. Eu busco crendo que Ele está aqui comigo. Ah, mano, isso é bom demais. Ezequiel escreveu, guiado por Deus. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Te entrega. O que é isso aqui? Por exemplo, se você é empresário, se você é CEO, diretor, presidente, rapaz, um beijo no seu coração. Você é um ser humano, filho de Deus. Olha só. Qual que é o benefício disso para a minha vida? Em resumo da ópera, como diz meu pai, você recebe um coração novo e um espírito novo. Todo ser humano é corpo, alma e espírito. Todo ser humano tem coração falho, enganoso. E todo ser humano tem um espírito. Mas quando a videira entra na sua história, o espírito dele entra na sua história, entra em você. A Bíblia diz isso, sai o espírito que habitava e agora entra o espírito de Deus. E aí Deus está dentro de você. E Jesus te entregou isso agora. Tá aí. Esse é o benefício. Um novo coração. Um novo jeito de lidar com as emoções. Guiado pelo Espírito, que vence toda e qualquer emoção desgovernada. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E a gente tem que desejar e buscar isso. Melhorando um dia de cada vez. Sem estar num tribunal. Um dia de cada vez. Mano, tudo foi entregue para você aqui. E é engraçado que às vezes a pessoa, nossa, Bruno, é verdade, né? Já escutou isso há muito tempo. Mas só agora ouviu. É isso aí. É assim que funciona.
Já escutou essa palavra, ó? Mas agora parece que, né? Nossa, agora eu tô ouvindo. É isso aí. Desfrute. Desfrute. Não há nada melhor do que isso, irmão. Não há droga, não há cachaçada, não há prostituição, não há pornografia, não há vaidade, aplauso, riqueza, não. E o último versículo para sua casa, para sua semana, para o seu trabalho. Não se orgulhe o rico na sua riqueza. Não se orgulhe o forte na sua força. Não se orgulhe dessas coisas. Se você quiser se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe em me conhecer. Assinado Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Então não dê ouvidos para 100% para esse negócio da prosperidade, de multimilionário, de milionário, de sei lá o que, de riqueza. Se você dá ouvido só para isso, a casa já caiu. Você só não viu. Mas vai ver se continuar. Dê ouvido à palavra de Deus. E Ele vai fazer você viver uma vida abundante com a sua família. Mas o ouvido é dele. E lembra, tem que dar. O versículo mais poderoso. Dê o seu ouvido. Imagina Deus na sua frente. Dê o seu ouvido para mim. E vem. É isso. Dê o ouvido. Não é nem que eu vou ouvir. Eu te dou o meu ouvido. Quer que eu corto? Tó. Quer que eu pego aqui, tudo que tá aqui dentro? Tó, o meu ouvido. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra tenha sido derramada em todas as famílias, 100% do Instagram e do YouTube. Que essa palavra, que é o seu evangelho, que é a sua boa notícia, possa de fato transformar esse ser humano. Porque não faz sentido você me trazer até aqui e experimentar essa transformação e não ver pessoas experimentando, porque é necessário para o crescimento do seu reino. É isso que o Senhor promete. Para o crescimento do seu reino. Pessoas precisam ser transformadas no dia de hoje, meu Pai. E elas não conseguem sozinhas. Então, Espírito Santo, faz essa pessoa depender de você e dá o ouvido para você. Faz essa pessoa dar. Ainda que ela não queira, faz ela dar. Assim como você fez com o apóstolo Paulo. Faz ele cair do cavalo. Pega ele. Pega. Pegou! Pegou com amor, irmão. Pegou com o quê? Com graça. Pegou com disciplina. Pegou com temor. Não vai para um lado nem para o outro, irmão. Vive a palavra que está escrita e acabou. Nem para a direita e nem para a esquerda, Josué. É só a minha palavra. E aí você vai ser bem sucedido, Josué. Você sozinho não consegue ser forte. Você sozinho não consegue ser corajoso, Bruno. Dependa de mim. Creia em mim e estará seguro. Pega esse versículo e vive essa semana. Testa. Você vai viver momentos de insegurança. Aí você vai começar a pensar nessa palavra. E vai começar a orar sobre essa palavra. E vai começar a conversar com Jesus sobre essa palavra. Jesus, eu creio em você eu estou seguro. Jesus, por favor, deixa eu sentir essa segurança. Deixa eu crer nessa segurança. Deixa eu andar seguro, mesmo que a situação esteja aparentemente trazendo insegurança. Deixa eu experimentar, deixa eu agir dessa maneira. Eu preciso disso essa semana. Você precisa disso essa semana? Preciso. Então vamos. Vamos nessa palavra, lado a lado. Lado a lado. Amém. Então que Jesus tenha derramado a presença dele no seu lar. E que ele possa te surpreender no dia de hoje. E você olha e fala assim, meu Deus, agora eu sei quem Jesus é. Quem Jesus é. Essa semente, essa palavra de Deus, é um livro sobre Jesus. Totalmente. Totalmente. Entrega-se totalmente para Ele. E Ele vai te dar todos os benefícios prometidos aqui. Beijo Kênia, beijo Vanessa, beijo Laura. Se você entrou depois, pega essa palavra desde o início. É um conselho para você, mas não é uma obrigação.
Mas se você tiver fome, se você tiver necessidade, vai lá no YouTube, o link está na bio, se inscreve no canal se não se inscreveu. Mas vai lá e ouve desde o início. Mas ouve engajado, não ouve jogado no giraia. Não, ouve engajado. E já começa assim, eu vim aqui para entregar o meu ouvido. Eu não vim nem para ouvir, eu vim para entregar o meu ouvido a você. Isaías, um beijo no seu coração, Isaías. Espero um dia te ver. Porque você foi muito corajoso de se entregar para Deus e escrever essas coisas para nós. E nós sabemos que não foi você que escreveu. Toda a escritura, está escrito também, toda a escritura é inspirada por Deus. Apta para resolver a vida de qualquer pessoa. Para amar, para corrigir, para disciplinar, para mudar comportamento, para mudar pensamento, para quebrar crença, para desbloquear, para destravar, pode usar o nome que for. Para resolver sua vida, irmão, no português rasgado, no bolo de fubá, no arroz feijão. É para resolver a nossa vida. Toda a escritura, todo o versículo, toda a escritura bíblica, toda a palavra de Deus, toda, de Gênesis a Apocalipse. Tudo. De Gênesis a Apocalipse. E um dia, irmão, isso vai valer tanta pena que a gente vai estar na glória. Em nome de Jesus, se Deus quiser. E eu creio que nós vamos estar lá. E nós vamos olhar um para a cara do outro aqui no Cola na Videira e vamos falar assim: eita, valeu a pena, hein? Hein? Valeu a pena ou não valeu a pena? Não valeu a pena a gente buscar todo dia? Não valeu a pena a gente passar por aquele vale da sombra da morte? Não valeu a pena a gente passar por aquela dificuldade e aprender depois? Não valeu a pena toda e qualquer dor que a gente passou para depois ser usado por Deus e curar pessoas? Não valeu a pena? E naquele dia, chamado Nova Jerusalém, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Nós veremos Jesus face a face. Eu não posso deixar de dizer isso para você, porque também está escrito. E quando a gente repete está escrito, isso te irrita ou te assusta ou te alegra, te engaja? Hein? Me alegra. E é uma alegria inexplicável. E eu sei que não é uma alegria que eu experimentei em nenhum lugar. É uma alegria que só eu encontrei aqui. É uma alegria que minha filha não pode dar, é uma alegria que minha esposa não pode dar, é uma alegria que eu não posso me dar. Não, é uma alegria que a comida não pode me dar, que o vinho, que droga, e nada. É uma alegria que só ele pode dar. Quando você experimenta, você já sabe. Puta, nada disso daí me traz alegria. Até traz momentânea, passageira. Mas essa alegria do Senhor não vai passar. Ela é eterna. E eu não sei se você percebeu, eu não tenho como deixar de ler, eu não sei porquê, mas vamos aqui. Eu não sei se você percebeu, mas está escrito que quando você entrega o ouvido para Deus, no versículo 3 de Isaías 55, quando você entrega, ele promete: farei uma aliança eterna com vocês. Farei uma aliança eterna com vocês. Uma aliança de pai e filho, filho e pai. Paternidade na fé, irmão. Um pai que te traz segurança. Ele promete isso. E você tem que conversar com ele sobre essa... Mano, se eu fosse você, de verdade, você tá morando aonde? No Piauí? Você tá morando aonde? Em Singapura? Você tá aonde? Você tá na farmácia, no fone de ouvido? Onde você tá? Pega esse versículo, Isaías 55, 3. Capítulo 55, versículo 3. E conversa com Jesus sobre esta palavra. Jesus, eu quero viver essa aliança eterna com você. Jesus, deixa eu materializar mais isso dentro de mim. Como que a gente pode viver ao longo do dia materializando, palpando, concretizando esta aliança que você está dizendo que é eterna? Então, irmão, esta semana, encare esse versículo. Talvez uma pessoa vai fazer, nem todo mundo vai fazer, infelizmente. Mas o meu desejo como jumento aqui manso hoje é que todos vão. A fé é como uma criança. Eu acredito que essas 66 pessoas, e você que está no YouTube, todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer isso. Eu creio, irmão, como uma criança. Ó, eu vou conversar com Jesus todo dia.
Isso aqui vai ser pauta das minhas orações, das minhas conversas. Orações que eu farei no quarto, mas não só no quarto, mas ao longo do dia também estarei conectado aqui, ó. Essa é a pauta. Então é igual você entrar numa reunião de trabalho e toda e qualquer reunião que se não tiver pauta vira bagunça. Precisa ter uma pauta. Qual é o assunto que nós vamos falar aqui nessa reunião? Qual que é o objetivo da reunião? Ponto. Vamos querer trazer um monte de coisa. Mas se trazer e deixar, reunião improdutiva. Esquece. Mas se quiser ser produtivo, precisa ter uma pauta e cumprir a pauta. E um tem que forçar o outro para isso, porque a gente tem a tendência a não cumprir pauta nenhuma. E a gente tem uma tendência a não cumprir essa pauta. A gente tem uma tendência a não seguir essa pauta. E se não estava planejado dizer isso, eu creio que é o Espírito Santo, em nome de Jesus, trazendo para você isso. Porque talvez, eu não sei como é que vai ser a sua semana, mulher e homem que está aí. Ó, essa é a pauta. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês. A alma sua vai viver em cima disso. Então conversa com Jesus sobre aliança, sobre eternidade. Conversa com ele. E ele vai, como ele vai habitar aí dentro de você, como ele habita aí dentro de você, ele vai trazer a resposta para você. Ele vai trazer o benefício, o resultado, o fruto. E você vai ver comportamentos morrendo. Como Jesus disse. Se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer o grão, produz muito fruto. O Evangelho, a boa notícia, a mensagem de Deus faz você morrer e nascer de novo. Batizada no Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso. Beijo no seu coração, Salete, Renatinha. Agora eu vou embora mesmo. Beijo, Bruno. Sou grato por você, a Bruna. Jesus, hoje sou curado e liberto. É isso aí. A Salete nasceu de novo, gente. Talvez você que está aí não conheça a Salete. E você que está no YouTube, que Salete é essa? Salete? Que Salete é essa? Pois é, a Salete é uma mulher que até casou agora com 60 anos. Não sei quantos anos a Salete tá. 55, não sei. Casou agora. Mas é o seguinte, quando ela chegou aqui no Cola na Videira, ela estava querendo tirar a própria vida. O depoimento dela, o testemunho dela tá aqui gravado no Instagram. Se você quiser ouvir. Ela queria tirar a própria vida. A Lu Mayuma que me lembrou, só um minutinho. A Lu Mayuma que me lembrou não, que falou, Bruno, liga lá. E eu falei assim, Jesus, eu não sei o que dizer para essa mulher. Só vi aqui a foto da corda para se matar. Eu não sei o que dizer. Mas eu vou ligar na sua dependência, crendo que o Senhor vai usar minha boca, mas eu não sei nem o que eu vou dizer. Como Josafá, eu não sei nem como é que vai ser. Mas Deus fala, por isso que eu creio nisso, irmão. Essa batalha não é de você. Pode vir pessoas querendo se matar, mas essa batalha não é sua, Bruno. Não pega no controle. Creia que eu vou agir. Creia que sou eu que vou trazer vida para essa mulher que está querendo tirar a morte, tirar a vida. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer nascer de novo. Você entende? E foi isso que aconteceu. Ela tá aí. Toda feliz, alegre, com os desafios da vida dela. Mas crendo que no Senhor, colada na videira, ela tem segurança. Porque está escrito e ela vive isso. É muito forte o testemunho dela. E eu tive muito medo quando a Lu Mayuma, que talvez esteja aí ainda com a gente, me mandou a foto só da corda, já pronta para ela enforcar e morrer. Eu tive muito medo. Só Deus sabe. Tava na casa da minha mãe, tive que descer lá pra garagem para falar lá, para nada me distrair. E enquanto eu tava descendo os 18 andares da minha mãe, eu fui falando, Jesus, misericórdia. Jesus, eu dependo de você. Eu não tenho capacidade nenhuma para guiar essa mulher que está solitária, sozinha lá na casa dela. E quem está aí talvez esteja, tem gente com certeza que está sozinho na casa. E você está percebendo que esse Pai da eternidade já começou a fazer na sua vida, assim como Ele fez com a Salete e comigo e com a minha esposa. E com vários que estão aqui nessa live. Creia no Senhor e estará seguro. Segura.
Um beijo no seu coração, gente. Fiquem com Deus. Vai tocar o domingo de vocês. Vai aproveitar a família. Eu vou aproveitar a minha. E tudo que Deus colocou dentro de mim foi entregue para vocês sem reservas. Sem reservas. E eu creio que todas foram abençoadas em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Gratidão. Beijo no coração de vocês, gente. Tchau, Aninha Carol. Tchau, Aninha Carol.